Olá, irmãos, tudo bem? Venho aqui trazer um estudo bíblico, curiosidades no livro de Mateus, capítulo 19, que algumas pessoas não perceberam, né? Para mim foi novidade. Diz assim, ó, livro de Mateus, capítulo 19, é questão de casamento, divórcio. Diz assim, né? Pergunta sobre divórcio. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grande multidão e ali curou-os. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a sua própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não. Lestes o que, desde o princípio, o Criador fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés deu carta por causa da dureza de vosso coração. Vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E vos digo que quem repudiar vossa mulher, mas quem repudiar sua mulher, todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhes: se é assim a condição, os próprios discípulos perguntando ao Senhor Jesus, né? Se os discípulos disseram: se é assim a condição do homem em relação à sua mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essas palavras, mas só aquele a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim no ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunuco pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender e aceitar, entenda. Irmãos, algo que me chamou a atenção foi essa questão de eunuco. Curiosidade que eu não tinha visto sobre negócio de casamento. Os discípulos questionaram também o Senhor Jesus Cristo, né, sobre a questão de divórcio. Que o índice de casamento também está grande demais. Aliás, o índice de divórcio de casamento está grande, a pessoa se separa por qualquer motivo. Veja só, Jesus destacou 3 tipos de eunuco. Um que foi feito pelos homens, outro que se fez por causa do reino de Deus e outro que veio assim, nasceu assim, eunuco, da parte de Deus, já nasceu. Veja só, o eunuco que foi feito pelos homens, um que eu posso citar é a questão de Potifar. Tem uma versão bíblica que diz que Potifar era eunuco, oficial do faraó. Está lá em Gênesis 39, versículo 1. Fala sobre essa questão desse tipo de eunuco. Tinha hierarquia de eunuco. Se você pegar uma Bíblia digital, você pode conferir e botar o nome eunuco, você vai ver que tinha vários tipos de eunuco para cada tipo de função. Principalmente um dos eunucos era aquele padeiro de faraó e aquele padeiro o que servia o vinho. Não era padeiro, era dois eunucos. E um deles foi enforcado, mas o outro recebeu. O que foi enforcado foi o padeiro. E um recebeu o livramento do faraó, entendeu? É curiosidade.
Então, existia tipos de hierarquia. Talvez tenha sido isso de a mulher de Potifar ficar assediando José, por causa que Potifar talvez não, né, não chegava junto, né? Pode ser, irmão, tá? Não tô conjecturando, tá bom? Porque tem uma versão bíblica que diz que Potifar era eunuco, tá? É numa Ferreira de Almeida, uma antiga, não sei se é corrigida. Certo, tá resolvido o problema do eunuco que foram feitos por causa dos homens, porque esses eunucos cuidavam de mulheres também. Eunucos que nasceram assim, como Jesus fala. Já veio assim, já nasceu assim. Eu posso ilustrar de outra forma também essa questão. Sabe, essas pessoas que não têm vontade de namorar com ninguém, mulher não tem vontade de namorar com homem, e também não ao contrário, tá? O homem não gosta, não quer nada de namorar com ninguém, não quer nem casar, entendeu? Não tem essas pessoas que não têm vontade de casar, namorar, conhecer um sexo oposto, sabe? São esses eunucos. São esses eunucos que nasceram assim, que não foram feitos para casar. Mas sabe, a família fica empurrando, vai, fulano ali é solteiro, fulano ali é solteira, vai, casa com ele, vai, casa com ela, e fica empurrando, extingando, até que a pessoa, poxa vida, a família tá me enchendo o saco, eu não quero, vou fazer a vontade da família. E acaba fazendo. Demora pouco tempo, irmão, se separa. Porque esse tipo de pessoa não era para estar casado. Mas não está escrito na testa também não, quem é e quem não é, tá? Quem é o núcleo de nascença ou não. Por isso que talvez o índice de divórcio tenha sido muito grande por causa desses tipos de eunuco que nasceram assim da parte de Deus, que nunca foi feito para casar, mas a pessoa fica insistindo. Casamento é tão desgastante, mas também traz muita alegria também casamento. Quando tem constituição de filho, quando os três estão tudo unido. Como Jesus mesmo fala, né? Um bordão de 3 cordas é difícil de quebrar. O esposo, a mulher e o filho. 3 bordões. 3 pessoas. É a união ali. Se fortalece. Resolvido esse problema de eunuco que nasceram assim, provavelmente são esses, tá? E os eunucos que se fizeram por causa do reino de Deus. Tem respaldo bíblico para isso também. Coríntios capítulo 7, versículo 8, ele diz assim, ó: contudo digo aos celibatários, os solteiros, e às viúvas, que é bom que fiquem como eu. Ou seja, o apóstolo Paulo, as pessoas, muito estudiosos, teólogos, dizem que o apóstolo Paulo era solteiro. Outro diz que ele já era viúvo, separado. Irmãos, uma pessoa para poder ter o nível do apóstolo Paulo, para estar dentro da sinagoga, um homem do naipe dele, para estar dentro de uma igreja, numa sinagoga naquela época, ele tinha que ser casado para poder receber os ensinamentos, tá? Se a pessoa não fosse casado, não teria os ensinamentos dentro da sinagoga. Aí o que acontece, irmãos, é que o apóstolo Paulo, provavelmente ele era viúvo ou separado. Uma dessas duas variantes. Somente isso. Agora, o apóstolo Paulo, ele pode ser um desses que se fez eunuco por causa do reino de Deus. Tem muitas pessoas que se fazem eunuco por causa do reino de Deus. Provavelmente são aquelas pessoas que já se decepcionaram com relacionamento conjugal ou estão sofrendo por processos judiciais, questão familiar. São pessoas que talvez achem que não consiga mais encontrar mais ninguém. E esses tipos de pessoas às vezes tomam uma decisão no coração
achando que não tem mais valor ter um novo relacionamento com alguém. E esse tipo de pessoas, eles acham, sente no coração dele que convém não mais se envolver com mais ninguém, porque as sequelas ficam. Filhos abandonados por separações. Filhos ficam prejudicados por os pais tão distantes um dos outros. Muitas das vezes os filhos são criados pelo pai ou pela mãe, ou muitas das vezes pelos avós. E para não passar por esse problema de novo, às vezes eles ficam divididos, não querem mais casar, tanto homem como mulher. É complicado o casamento. E quem mais sofre são os filhos, por causa de uma separação. E o apóstolo Paulo, ele tem um testemunho dele, falando aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, olha o que ele diz aqui, ó, um depoimento, uma defesa do apóstolo Paulo para casamento. Ele diz assim, ó: nós não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã, como os outros apóstolos e o irmão do Senhor Jesus e Cefas. O apóstolo Paulo fazendo uma defesa dele mesmo, dizendo, quer dizer que eu, como os outros irmãos aqui, nós não podemos ter uma esposa crente que pode andar junto conosco em nossas viagens. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava falando que tinha um desejo no coração dele de ter uma esposa crente. Isso é bom, que professe a mesma fé, pois casamento não é estar degladiando, mas é para ter um relacionamento, convívio com Deus. Irmão, deixa essa curiosidade de eunucos. Talvez muitos eunucos que estão por aí estão todos separados, que não poderia nem casar, né? Pois tá bom, irmãos. Que vocês tenham um ótimo dia, tá? Tchau, tchau. Shalom.